Argentina, o país que já foi uma das 10 nações mais ricas do mundo e agora vive uma das maiores crises da sua história. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o PIB per capita era um dos maiores do mundo e se comparava a vários países desenvolvidos da Europa, como Alemanha e Países Baixos. Além disso, o PIB per capita da Argentina era o maior da América do Sul, com um PIB quase 50% maior que o do Brasil. O tempo passou e, atualmente, a Argentina é o país da América Latina que menos gera confiança dos investidores internacionais. Isso, é claro, tirando o caso extremo da Venezuela. Vale um parênteses aqui. Só no mês de julho, a inflação da Argentina bateu 7,4%, superando até mesmo a Venezuela. Mas voltando ao vídeo. Além do que falei antes, a Argentina é considerada uma das 5 economias mais frágeis do mundo segundo a Standard & Poor's, que é uma das agências de análise de risco mais respeitadas do mundo. Não é à toa que aproximadamente 40% da população está vivendo na pobreza, e no momento que estou gravando esse vídeo, a inflação bateu 71% no acumulado dos últimos 12 meses, considerada uma das mais altas do mundo. Mas esses números alarmantes são apenas sintomas de problemas muito maiores que estão por trás do colapso econômico que está assolando o país. Mas quais são eles? Nesse vídeo, você vai ver os 5 principais problemas econômicos enfrentados pela Argentina, que estão causando uma das piores crises de sua história. Meu nome é Flávio e você está assistindo o Neuromoney. A origem da dívida pública elevada de qualquer país vem de gastos excessivos do governo, que traz consequências desastrosas para a economia de uma nação. E com a Argentina não foi diferente. O nível de endividamento externo chegou a bater 80% do PIB em 2021, mas em 2022 desceu para 69,5%, porque quitou uma pequena parte de sua dívida com o FMI. Apesar de ter quitado uma pequena parte da dívida externa com o FMI, o grande problema da Argentina é que o país não tem dinheiro para pagar tudo o que deve. E, infelizmente, esse problema não é nenhuma novidade na história do país. Mas como a dívida pública da Argentina se tornou tão grande nos últimos anos? Embora a Argentina tenha tido outros episódios problemáticos com o crescimento da dívida pública e calotes de empréstimos, vou começar a falar a partir do ano de 1998. Entre 1998 e 2002, a Argentina passou por uma grave crise econômica decorrente da baixa do preço das commodities e grande valorização do dólar. Acontece que, na época, o governo estava mantendo artificialmente o preço do peso argentino pareado ao dólar. Só que manter o preço do peso argentino pareado com o dólar tem um alto custo para os cofres do governo, e isso fez a dívida pública aumentar em níveis estratosféricos, o que não era nada sustentável. Para sanar o problema da dívida pública, o presidente recém-eleito na época, Fernando de la Rúa, conseguiu aprovar vários pacotes de ajuda financeira com a FMI, incluindo um empréstimo enorme de 40 bilhões de dólares. O problema é que, na época, o dinheiro foi muito mal utilizado pelo governo. Além disso, o cenário macroeconômico estava desfavorável e a instabilidade política na Argentina era gritante. Por causa desses problemas internos e externos, os investidores internacionais ficaram com medo e houve uma intensa fuga de capital estrangeiro, com a venda em massa de títulos do governo argentino. Então, o governo não teve dinheiro para comprar esses títulos que foram vendidos e não conseguiu cumprir com o pagamento da dívida, de aproximadamente 93 bilhões de dólares. Isso deu uma enorme dor de cabeça para a Argentina e os credores, que renegociou a dívida com aqueles que aceitaram receber um valor mais baixo e pagou 173 bilhões de dólares aos credores. Como consequência, a dívida pública em dólar e euro caiu de 150% do PIB para 8,3% em 2013. Entretanto, nem todos os credores aceitaram receber um valor mais baixo, que foram simplesmente ignorados pela Argentina. Esses credores, chamados de holdouts, recorreram na justiça para receber o valor integral, alegando que a Argentina deveria ou pagar todos os credores ou nenhum deles, e não simplesmente privilegiar aqueles que aceitaram o acordo e dar calote naqueles que não aceitaram. O caso foi para a justiça, e a Argentina perdeu nos tribunais. Então foi decidido que todo o pagamento que a Argentina fez entre os anos 2000 e 2013 para os credores que aceitaram renegociar a dívida foi por água abaixo. Essa decisão da Corte de Nova York foi uma facada, porque simplesmente, do dia para a noite, surgiu mais uma dívida de 100 bilhões de dólares para pagar. E, obviamente, a Argentina não tinha esse dinheiro e, mais uma vez, deu calote nos credores. Assim,
a confiança dos investidores internacionais foi embora e houve uma intensa fuga de capital do país. Embora a Argentina esteja pagando aos poucos essa dívida, ainda está longe de ser quitada em sua totalidade, causando um enorme colapso da economia argentina até hoje. A Argentina tem uma particularidade muito negativa para sua economia: a baixa reserva de dólar. Mas como esse problema surgiu? Acontece que em 1991, o governo teve uma brilhante ideia e criou a Lei de Conversibilidade, cujo objetivo era segurar a hiperinflação através da paridade de preços entre o peso argentino e o dólar. Com esse plano, um peso argentino custava $1. Ok, o preço do dólar era fixo e estava super barato, mas não havia limite para a compra, justamente num período em que a Argentina entrou numa crise econômica. O resultado disso? Muitos argentinos espertos resolveram comprar dólar, e isso esgotou as reservas do país. Obviamente, manter o peso argentino atrelado ao dólar não era sustentável para os cofres do governo, que pararam com essa política em 2002. E aí começaram os graves problemas. Imagine uma economia que a inflação sofre muita influência do câmbio, onde o peso argentino valia $1 e, do nada, passou a valer quase 4 vezes menos depois disso. A consequência, claro, foi a inflação aumentar muito. E muita, mas muita compra de dólar pela população para não perder o poder de compra. Dessa forma, as baixas reservas de dólar fizeram o governo da Argentina controlar seu preço, além de restringir a quantidade de compra da moeda. E o pior é que até hoje isso é feito. Então, surgiu um fenômeno curioso por lá, o dólar blue, que nada mais é do que a cotação do dólar no mercado ilegal, já que o índice oficial não reflete o verdadeiro preço, porque é controlado pelo governo. Os argentinos costumam comprar dólar no mercado ilegal para poupar dinheiro, porque guardar suas reservas em peso argentino é sinônimo do patrimônio perder poder de compra num curto espaço de tempo. Outra estratégia adotada pelos hermanos é fazer compras assim que o salário entra e parcelar tudo o que podem no cartão de crédito. Além disso, outra curiosidade interessante é que todas as compras de maior valor, como terrenos, imóveis, carros e obras de arte, são feitas em dólares. Como vimos anteriormente, a dívida pública externa da Argentina é gigantesca e o governo está com uma imensa dificuldade para financiar os gastos públicos. Assim, a solução encontrada foi recorrer ao Banco Central e emitir pesos argentinos para pagar as contas. Isso acontece porque o governo gasta muito mais do que arrecada, ou seja, sai mais dinheiro para os gastos públicos do que entra com impostos. Vale ressaltar que a carga tributária argentina é uma das maiores do mundo. Mas criar dinheiro não é uma ideia muito inteligente, porque aumenta ainda mais os níveis de inflação no país. Pensa só, se um país distribuir mais dinheiro para a população, automaticamente as pessoas vão ter mais poder de compra. Por sua vez, essas pessoas irão consumir mais, o que vai elevar a inflação. Como consequência dessa prática, o peso argentino vem se desvalorizando cada vez mais frente ao dólar. E como falei anteriormente, existe um agravante a mais na inflação. O preço de muitos produtos na Argentina sofre com a variação do câmbio. Um episódio recente onde o governo imprimiu dinheiro foi em 2020, que emitiu mais de 1,35 trilhões de pesos argentinos, o equivalente a 100 bilhões de reais, para cobrir o déficit fiscal e financiar subsídios, como, por exemplo, um programa chamado Renda Familiar de Emergência, para ajudar as famílias desassistidas durante a pandemia. Em mais uma tentativa de conter a inflação, o governo argentino tenta, sem sucesso, controlar o preço dos alimentos. Entretanto, o controle de preço de produtos básicos não é nenhuma novidade na Argentina. O presidente Juan Domingo Perón, na década de 70, e Raul Alfonsín, nos anos 80, adotaram a prática de congelamento de preços. Além disso, Néstor Kirchner e sua sucessora e esposa Cristina Kirchner também adotaram a prática. E, para completar, o último presidente Maurício Macri e o atual Alberto Fernandes controlaram o preço de vários produtos nas prateleiras dos supermercados, pressionados pela crise econômica. O congelamento de preços é uma prática que nunca funcionou. Os consumidores até têm um pequeno alívio temporário na inflação, mas depois os efeitos dela acabam sendo ainda piores. É claro que o congelamento de preços traz uma consequência muito séria: o desabastecimento de produtos nas prateleiras dos supermercados. Isso acontece porque a demanda cresce muito e a oferta não dá conta de produzir o suficiente para abastecer o mercado. Ou seja, quando as pessoas estão comprando muito,
A indústria, por exemplo, não dá conta de fabricar produtos suficientes para essa demanda aquecida, o que gera uma elevação dos preços. O desabastecimento mais recente que vimos na Argentina foi a escassez de papel higiênico e café, como documentado por vários jornais brasileiros. Se você acha que a taxa de juros no Brasil está alta, na Argentina está ainda pior. No momento que estou gravando esse vídeo, a taxa está em 69,5%. A taxa de juros de um país é uma ferramenta que serve para remunerar operações de crédito e investimento. Nesse sentido, a taxa precisa remunerar um valor próximo ao da inflação. Taxas de juros excessivamente altas desestimulam a economia, porque fica mais caro pegar empréstimos em bancos, já que gera mais inadimplência e desestimula comprar a prazo. O contrário também é verdadeiro. Taxa de juros menores estimula a economia, porque o crédito fica mais acessível. Dessa forma, a taxa de juros alta na Argentina desestimula ainda mais a economia, em meio às várias tentativas frustradas de combater a inflação galopante no país. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.